Queridas irmãs, aqui presentes, queridos irmãos, queridas irmãs das redes sociais, que a paz incomparável de Jesus nos penetre e permaneça em nós. Estudo bíblico, hoje, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 48. Tema: o maior no reino dos céus. Leio e em seguida passamos para as reflexões. Lembrando que hoje, 1 de novembro, a família espírita, com gratidão, com amor e com saudades, reverencia duas grandes almas, Eurípides Barçanufo, que em 1 de novembro de 1918 desencarnava, e em 1 de novembro de 1939 reencarnava este amigo, por nome Jerônimo Mendonça, a ambos repetindo o nosso amor, a nossa gratidão e as nossas saudades. O maior no reino dos céus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si. E disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Leio novamente o versículo 48. Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Como sempre dizemos, sem cansaço, sem nos aborrecer com a repetição, tudo em o Evangelho é imensamente rico e não é diferente com este breve, mas intenso e profundo texto bíblico. Ele nos remete a temas muito importantes. Dentre os temas, podemos já dizer
da relatividade dos conceitos humanos. Outro aspecto é este, o conceito de grandeza ou de pequenez para os encarnados comuns é o conceito de grandeza ou de pequenez para a espiritualidade superior, para o Cristo, para Deus, é muito diferente. Este texto dá um golpe fatal naqueles que cultivam o complexo de superioridade e vem em socorro daqueles que ainda alimentam um complexo de inferioridade. Ainda podemos perceber nesta passagem a importância das coisas tidas como pequeninas, insignificantes. O tema nos recorda a imperfeição do orgulho e a virtude da humildade, dentre outros temas. O valor das coisas pequeninas que as criaturas humanas comuns nem sempre se dão conta, se apercebem, mas apenas um exemplo. O mesmo Deus que se manifesta na chuva abençoadora é o mesmo Deus que se manifesta na gota do orvalho. O mesmo Deus, trazendo ainda outro exemplo, que se manifesta no brilho de uma estrela, é o mesmo Deus que está presente no brilho de um vagalume. Deus, na sua onipotência, no seu amor absoluto, está em tudo, em todos, sempre. Como de mim mesmo nada tenho para oferecer, no estudo de hoje, de maneira muito especial, quero trazer a contribuição de Emmanuel, de Chico e de Humberto de Campos. Inicio algumas leituras através do livro Vinha de Luz, capítulo 56, por título Maiorais. Diz Emmanuel: ser dos primeiros na terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções,
costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos, sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isto que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Em síntese muito apertada, os grandes do mundo submetem as criaturas que são constrangidas a servi-los, enquanto que aqueles que vão se permeando do Evangelho, aproximando-se do Evangelho, aproximando-se da exemplificação de nosso Senhor Jesus Cristo, estes vão abrindo mão da vaidade, da presunção, da arrogância, da soberba, do orgulho, do complexo de superioridade, vão esvaziando o ego, eliminando gradativamente todas as ilusões, todas as fantasias e, concomitantemente a este esforço de esvaziamento das coisas mundanas, imediatistas, utilitaristas, materialistas, vão se enchendo, preenchendo, enriquecendo-se dos valores imperecíveis da alma e percebem que a verdadeira grandeza,
como a verdadeira paz, a verdadeira alegria estão no ato de servir aos semelhantes desinteressadamente, incondicionalmente. Esta mensagem maiorais do livro Vinha de Luz, capítulo 56. E hoje eu trago para nós também, como já dito, uma breve contribuição de Humberto de Campos no livro Boa Nova, de Chico Xavier. Humberto de Campos, que faz parte da Academia Brasileira de Letras, portanto, é uma autoridade intelectual lembrada e reverenciada até hoje. Mas Humberto de Campos, como acontece com todos nós, desencarnou. E ao chegar no mundo espiritual, como também se dará com todos nós, foi levado a rever a sua escala de valores, a repensar os seus critérios, os seus conceitos de pequenez e grandeza, de grandeza e pequenez. E na pátria espiritual, ele encontrou-se definitivamente com o Evangelho e com Jesus, consequentemente. E no prefácio do seu livro Boa Nova, ele escreve assim: hoje não mais cogito de crer, porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que, um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época, aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir, nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção. Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas, como Bartolomeu, já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara.
confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Mais adiante, terminando o prefácio, ele diz: e é só. Como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos, os espíritos evangelizados. Então, amados, há coisas que são interessantes, atraentes, que encantam os olhos humanos, os ouvidos humanos. Há coisas interessantes que massageiam o nosso ego, a nossa persona, a nossa personalidade transitória, a nossa presença no mundo. Mas há coisas essenciais, imperecíveis, eternas, coisas estas que devem merecer a nossa preferência, a nossa primazia. Esvaziemo-nos assim das coisas de importância nenhuma, que nos enchem de vazio, para que nos plenifiquemos das coisas do Espírito, ainda muito desconsideradas, desprezadas, esquecidas, marginalizadas por esta humanidade infantil, ignorante, imediatista, utilitarista, materialista, fisiológica. E eu vou terminar trazendo um pensamento de Emmanuel. Como estou entre amigos, peço perdão, porque estou empenhado em conter as lágrimas, mas ainda assim elas obnubilam a visão, dificultando a leitura. Mas vamos ao esforço sincero. Jesus e Humildade, do livro Religião dos Espíritos, capítulo 17. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste, a humildade, é a atitude da alma que olvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimentos ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Quem é o maior do reino dos céus? O próprio título do estudo já nos permite perceber que, se havia a cogitação de quem é o maior do reino dos céus, é porque já os discípulos pressentiam que no reino da espiritualidade, no reino da virtude, no reino do bem, no reino divino, no reino do amor,
os valores são muito diferentes dos valores cultivados pelos homens comuns, vulgares, rasteiros, que aspiram somente à glória de um dia na passagem efêmera pela terra. O maior no reino dos céus é aquele que desde já empenha-se pela melhoria moral, procurando a humildade, a simplicidade, a discrição, a modéstia, o desapego, a superação do ego para cristificar-se, plenificar-se de espiritualidade, colocando-se a serviço do Mestre em favor dos seus irmãos de humanidade. Aquele que cogita da sua grandeza é pequeno, e aquele que se esquece de si mesmo para cuidar dos seus irmãos de humanidade em sua pequenez, desapercebidamente vai se expandindo, crescendo, e nem por isso ele se modifica ao constatar que já pode algo mais do que podia anteriormente. Meditemos nisto, busquemos o necessário para uma vida nobre, ética, digna, cercada com segurança, sim, mas que priorizemos os valores imperecíveis da alma, porque são estes os valores que nos agigantam, não diante dos outros, mas diante de nós mesmos, diante de nossa consciência. Gratidão a estes nomes queridos e a outros mais que certamente estão conosco nesta manhã de luz, com a luz de nosso Senhor. Assim seja.